nossa revisão de hoje. Vamos falar da revisão de história, né? Brasil, 500 anos. Tá na página 34. Começa aí na página 34. Aí eu coloquei essa imagem aí. Essa imagem foi no dia da comemoração dos 500 anos do Brasil. A partir de quando é contado os 500 anos do Brasil? A nossa atividade, a nossa aula de hoje, gente, eu fiz toda em forma de perguntas, para que fique mais claro para vocês. E aí, em seguida, eu estou dando as respostas. Ó. A partir de quando é contado os 500 anos do Brasil? A partir do dia 22 de abril de 1500, em que os navegadores portugueses chegaram ao território que atualmente corresponde ao Brasil. Então, a partir dessa data, foi quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, você já sabe disso. E aí, a partir daí, foi contado e deu esses 500 anos, né, que foi comemorado aí. E eu estou mostrando aqui para vocês essa figura. São quando os portugueses chegaram aqui às margens, né, dos rios. E aí, com quem eles se depararam? Né? Quem comandava essa expedição? Aí eu respondi aqui também para vocês. Ó. Pedro Álvares Cabral. Ele comandava a expedição que chegou aqui ao Brasil, tá bom? E aí, vamos lá, olha só. Nem todos comemoraram essa data. Quem não comemorou e por quê? Você está vendo aí um índio, né? Você está vendo uma faixa escrito aí. FHC, sua festa de 500 anos. Violenta a memória dos nossos antepassados. Né? Aqui eles estavam, gente, na verdade, eles estavam protestando, né, contra essa comemoração. Porque, como vocês viram na imagem anterior, quando os portugueses aqui chegaram, eles encontraram os indígenas. Né, ó. Os indígenas não comemoraram, porque têm sofrido violências e massacres de todos os tipos nesses 5 séculos. Você pode estar dando uma olhada aí e vendo, né, o quanto ao longo do tempo, o quanto os indígenas eles têm sofrido, né? Então eles estavam fazendo esse protesto aí. Aí eu coloquei essa figura que é para você entender melhor do que eu estou falando. Quais os primeiros habitantes da América? Todas essas perguntas, elas estão relacionadas ao conteúdo de vocês. Essa pergunta, ela está no livro 36, aliás, perdão, na página 36 do livro de História. Aí eu coloquei aqui, ó, respondendo a pergunta. Quando os portugueses chegaram no território brasileiro, os indígenas já habitavam aqui. Eles já habitavam aqui, eles já estavam aqui. Por isso, nessa imagem anterior que eu coloquei aí do protesto dele contra a comemoração dos 500 anos, é porque ao longo desses séculos, né, desses ciclos, eles vêm assim sofrendo, né, a cultura deles, né, nós sabemos que eles tiveram grande participação e têm grande participação na nossa cultura, né, e aí eles apenas querem ser reconhecidos, né. Agora vamos falar sobre as grandes navegações. Para que tudo isso acontecesse, teve todo um processo, né? E aí nós vamos falar das grandes navegações. Qual era o objetivo das expedições organizadas pelos portugueses? O que eles queriam com essas expedições? Aqui é a resposta para vocês. O objetivo era explorar a costa da África e de encontrar uma passagem entre os oceanos Atlântico e Índico para chegar às Índias. Era isso que eles queriam. Eles não traçaram esse caminho para chegar aqui ao Brasil. Eles se perderam, né, nos mares aí, nos oceanos, eles se perderam. E aí eles chegaram aqui no Brasil, meio sem querer, eles encontraram esse povo, né. Aconteceram diversas expedições com o objetivo de encontrar outras terras e novas rotas comerciais,
como essas expedições ficaram conhecidas. Várias expedições foram acontecendo, né? Várias pessoas vieram, né, comandando essas expedições. Então, elas ficaram conhecidas, elas têm um nome, essas expedições, elas ficaram conhecidas como? Aí eu venho e respondo para vocês. Como grandes navegações. Elas ficaram conhecidas como grandes navegações. Quais as principais expedições realizadas na época das grandes expedições? Essa aqui, ela está na página 41. Aí eu venho, mais uma vez, respondendo para vocês. A primeira foi com os portugueses, né? Bartolomeu Dias, com o português Bartolomeu Dias, em 1488. Com Cristóvão Colombo, italiano, em 1492. Com Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, em 1500, que foi quando eles chegaram aqui, né? Fizeram aquela festa durante o trajeto. Cabral e sua esquadra chegaram à terra, que a atual corresponde ao Brasil. Em nome do rei de Portugal, ele tomou posse da terra em que havia chegado e seguiu viagem rumo às Índias, né? Isso aí, você sabe que a história ela é muito importante nós conhecermos ela, né? Como aconteceu, como foi, aonde, quando, quem participou. É muito importante. Aí aqui eu venho, olha, para que todas essas expedições acontecessem, aconteceu o quê? Um desenvolvimento às técnicas de navegação, entendeu? Tem houve um desenvolvimento. Como eles iam chegar aqui, né? Eles não tinham uma localização. Então, como foi que eles chegaram aqui? As grandes navegações tornaram-se possíveis por causa do aperfeiçoamento e da invenção de diferentes instrumentos e meios de transportes marítimos. Olha só. Quais são os instrumentos e meios de transportes marítimos? Quais foram esses instrumentos, né? Aqui, ó. Então, está na página de vocês, 42, tá? E 43. Através da bússola, o aprimoramento da cartografia e a elaboração de mapas mais precisos, mapas mais precisos. Como assim? Mapas com mais localidades marcados, entendeu? Porque foram de grande importância para a navegação. Os mapas foram aperfeiçoados à medida que a exploração de novas terras avançava. Então, esse desenvolvimento das técnicas de construção naval tornou possível a fabricação de embarcações mais rápidas e mais seguras, tá? E elas também fazem parte desses novos aprimoramentos, olha só. Aí nós temos aqui as caravelas, as embarcações conhecidas como nau e o galeão, que era um grande navio de guerra, tá? Vamos agora para a revisão de geografia, tá? Você pode estar pegando seu livro aí e abrindo aí a página do seu livro, na página 46. Nós vamos falar sobre o trabalho no espaço rural, tá? Então, veja aí, ó. Grande parte dos produtos que consumimos resulta do trabalho realizado no campo, né? Você pode estar olhando aí e dizer, mas quais são esses, professora? Quais são esses? Gente, tem muitas atividades, né? E aí os produtos eles vão chegando na nossa mesa. As frutas, as verduras, né? E aí nós também temos o peixe, a carne, o leite. Todos esses produtos eles são extraídos lá no espaço rural, né? Então aqui, ó. Como é caracterizado o trabalho no espaço rural? Aqui a resposta. Ó. Pelas atividades da agricultura, extrativismo e da pecuária, as quais fazem parte do setor primário da economia. Então, esse aqui,
você pode estar olhando que através dessas atividades chega um produto na nossa mesa. Como eu já falei para vocês. Explique o processo de extrativismo mineral. São vários, né? Nós vimos aqui. Nós temos, por meio da agricultura, você viu, da pecuária. A prática do extrativismo, você também viu aqui. Né? O extrativismo retira da natureza produtos vegetais, animais e minerais. Aí tem o extrativismo vegetal, né? Ele visa atender a diversos tipos de indústria. O produto do extrativismo animal, ele gera, né? Em geral, são utilizados como matéria-prima para alguns tipos de indústria. Aqui, o produto de extrativismo mineral, que é o que eu estou querendo que você explique aqui. Aí eu botei atender principalmente as indústrias e a geração de energia. E são explorados diversos tipos de minerais. Quais são esses minerais? O ferro, o cobre, além de metais e pedras preciosas, como o ouro e o diamante. Tá? Isso aí faz parte do extrativismo mineral. Aí aqui vamos lá para a atividade pecuária agora. A atividade pecuária é responsável pela criação de animais. Veja bem, quais os produtos são produzidos através da pecuária? Aqui, ó, leite e carne. Vendo só? Para chegar o leite e a carne lá na nossa mesa, ou na sua mesa, na minha mesa, né? Existe todo um processo até chegar na nossa mesa. Você vê o leite pronto, mas o leite ele não vem pronto assim não, ele vem todo, tem uma transportação, né? Tem todo um cuidado. É isso que vai acontecer até chegar na nossa mesa. Diferentes maneiras de produzir no campo. Vamos lá ver quais são essas maneiras que nós podemos produzir no campo. Como é realizado o trabalho no campo das pequenas propriedades? Através das pequenas propriedades, existem algumas maneiras de trabalhar. Vamos ver aqui quais são elas. Em geral, faz-se o uso de ferramentas simples, como arado, puxado pelos animais. Se você abrir aí seu livro na página 50, você vai ver algumas dessas imagens aí. Aí vamos lá. Colheita manual. Tem, no caso, as verduras, as frutas, elas são colhidas manualmente, né? Entre outras atividades técnicas tradicionais, tá? Então, vamos lá. O trabalho no espaço urbano. O trabalho no espaço urbano é caracterizado principalmente pela realização de atividades, seja na indústria ou no comércio, ou por meio de prestação de serviços. Vamos ver aqui. A atividade na indústria faz parte de qual setor da economia? Vamos ver qual é esse setor? Secundário da economia. Esse é o setor secundário. Tá? A atividade da indústria ela faz parte de qual setor? Secundário. Ok? A integração do espaço urbano e no espaço rural. As atividades econômicas no espaço urbano e no espaço rural se completam e geram uma interligação entre si. Uma depende da outra. Vamos ver aqui. Explique essa interligação. Nós vamos explicar aqui. Ó. A cidade depende da produção do campo e o campo depende da produção da cidade. Ok? Às vezes nós não entendemos, mas uma depende da outra, porque quando o produto vem do campo, ele não vai chegar aqui, vai direto para a sua mesa, né? Ele vai para as indústrias, aí acontece todo um tratamento, um processo, até chegar na nossa mesa. Então, um depende do outro. Da matéria-prima ao consumo. Vamos ver aqui. Para que os produtos cheguem ao consumidor, passa por diversas etapas. Olha só aquilo que eu falei para vocês. Quais são essas etapas? Primeira etapa. As matérias-primas são produzidas ou extraídas da natureza no espaço rural. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa. Depois de colhidas ou extraídas, as matérias-primas são transportadas do campo até as indústrias. Olha só. Está vendo como um depende do outro? Terceiro, os produtos beneficiados ou fabricados são transportados novamente aos estabelecimentos comerciais.
para que sejam vendidos ao consumidor em geral. Quarta e última etapa. Depois de comprados, os produtos são consumidos pelas pessoas. Vocês entenderam? São toda uma etapa, todo um processo até chegar à nossa mesa esse produto. O que você vai fazer? Copiar no caderno para estudar. Essa é a sua atividade, porque eu já dei as perguntas, eu já respondi, e agora você vai apenas estudar. Ok, meus queridos? Então, tchau e até amanhã. Qualquer dúvida, você pode mandar mensagem ou a gente tira nossas dúvidas amanhã. Ok? Não vão faltar, hein? Estou esperando vocês.